Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, da Assembleia de Deus aqui de Blumenau. Nós estamos aqui para mais um vídeo da classe dos juniores. Só quero pedir um favorzinho para você. Ativa o sininho de notificação aqui embaixo para você ficar recebendo todas as nossas atualizações. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, compartilhe também o nosso vídeo para que possa alcançar outras pessoas. Então, a revista que nós utilizamos é da classe dos juniores da CPAD. Esta lição é de número 7, que tem como título Jesus é batizado. O objetivo dela é ensinar que fomos chamados para testemunhar da salvação em Cristo por meio do nosso modo de viver. A revista ela vai tratar ao longo dessa lição sobre os frutos do Espírito. Então, o versículo da nossa lição é: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei, que se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, para o memorizando, a nossa lição sugere que você leve para a sua sala de aula folhas de árvores, podem ser impressas ou, se você conseguir, folhas mesmo da árvore, você leva para a sala. Aí você deixa que as crianças olhem as folhas, aí você pergunta: de que árvores são essas folhas? Aí vai ser praticamente impossível alguma criança acertar, né? De qual árvore, qual é o nome da árvore que é aquela folha, se é de uma macieira, de uma laranjeira, a não ser que a criança tenha uma árvore em casa, né? E tenha bastante convívio, mas é bem difícil. Então você vai dizer: pois é, não tem como a gente saber. Aí você leva impresso desenhos dos frutos: maçã, laranja, tangerina, mamão. E aí você fala para as crianças: mas e agora? Qual que é o nome dessa árvore? Ah, é a laranjeira. Ah, é a macieira. Nossa, viram só? Pelos frutos nós conseguimos saber a árvore. Então fica mais fácil, é uma forma de ilustrar um pouco do tema, porque o objetivo fala bastante sobre a questão do testemunho, a forma como vivemos, a forma como as nossas atitudes revelam Cristo em nós, certo? Então, através dos nossos frutos, através do que nós deixamos transparecer, que vão saber, assim como ali, através do fruto, souberam qual que era a árvore, certo? Como sugestão, eu trouxe um cacho de uva. Aqui eu comecei a montar ele para vocês conseguirem visualizar melhor. E eu fiz as folhas brancas porque aqui no estúdio nós não podemos utilizar nada verde, porque o fundo aqui é verde. Então, se eu colocasse as folhas verdes, vocês não conseguiriam ver. Por isso que eu fiz branco, e aqui na árvore a copa também tá branca por esse motivo. Então, a dinâmica do memorizando que eu trago como sugestão seria o seguinte: eu fiz 10 círculos. Esse aqui eu peguei um molde de um CD, e em cada círculo eu escrevi um fruto, e no último eu coloquei aquela última partezinha. E contra essas coisas não existe lei, tá? Então, em cada círculo tem amor, alegria, paz, paciência, humildade, todos esses frutos do Espírito. E a dinâmica seria o seguinte: você faz uma meia-lua com as crianças, algo assim no chão, coloca essas partes assim espalhadas, e aí conforme você for falando, uma criança vai lá, pega uma partezinha e cola
lá no quadro ou na parede, e assim ela vai montando o cachinho de uva. Por que o cacho de uva? A nossa lição, ela vai sugerir, lá na Boa Ideia, que vocês façam com as crianças um cacho de uva. Então, eu quis trazer aqui para o Memorizando para dar um pouco de sentido, vamos dizer assim, que aí depois a gente vai construir com as crianças também. Mas por que eu acho legal a ideia do cacho de uva? Porque é uma coisa só, tá tudo junto, sabe? O cacho de uva vai começar ali com a parte o início do versículo, né? Mas o Espírito de Deus produz, aí nos círculos você vai colocando, como eu já falei, as outras partezinhas. Mas ele é uma coisa só. Então não tem como eu ter o amor e não ter a alegria se o Espírito Santo vive em mim. Não tem como eu ter uma coisa e não ter outra, porque é uma coisa só. Aqui, eles não escreveram o amor e talvez a alegria e talvez a outra coisa, não. São todas as coisas juntas. Então, por esse motivo, eu quis trazer o cacho de uva. E aí você também pode dar essa explicação. Ok. Feito memorizando, nós vamos para a parte da história. Aqui na história, ele está relatando a época, né, que João Batista estava lá, e ele batizava as pessoas, e o dia em que Jesus foi batizado, certo? Que aí o Espírito Santo veio, né, em forma de uma pomba. Como sugestão para a contação da história, eu trouxe uma dinâmica, na verdade, tá bom? Então, eu fiz plaquinhas com as principais partes da história, vamos dizer assim. Então, aqui tem João Batista, aí tem a fala, né? Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Coloquei as principais partes da história, eu fiz uma plaquinha. Usava roupas feitas de pelos de camelo, cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Aí aqui eu coloquei uma fotinho dele. Aqui é a parte em que a história está falando que várias pessoas iam lá para ouvir ele falar e para se batizarem. Aqui falando que ele batizava as pessoas. O discurso, né, de João Batista: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês vão escapar do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Depois dizendo, né, ele falava que viria alguém muito especial, capaz de conhecer o coração das pessoas, que a gente sabe que é Jesus. E aí, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo como a pomba, e depois arrependimento, que é o final da nossa lição, fala bastante sobre isso, que é o que focava bastante o discurso, né, de João Batista. Então, como vai funcionar essa dinâmica? Vocês vão fazer em sala uma meia-lua com as crianças e vão distribuir essas plaquinhas pelo chão. E aí você vai começar a contar. Havia um homem chamado João Batista. Aí a criança vai pegar a plaquinha que diz João Batista e vai colar lá no quadro. Beleza, feita essa parte, você continua contando. E ele falava, né, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Aí a outra criança vai lá, pega essa plaquinha e cola no quadro. Assim até todas as plaquinhas estiverem coladas no quadro, aí você vai ter concluído a história. Beleza. Aí no seu quadro vai ter uma linha cronológica da história, porque conforme você for falando, as crianças vão ir colando, certo? Então, você vai pegar, depois que tiver tudo coladinho lá no quadro, você vai dizer: agora é a vez de vocês contarem essa história. Você tira tudo lá do quadro de novo, espalha pelo chão, e aí você vai direcionar uma criança de cada vez para pegar a plaquinha naquela ordem e contar a história novamente. Então, a criança vai começar: tinha um homem chamado João Batista. Ela vai pegar a plaquinha do João Batista e vai colar lá. Então, as crianças vão fazer essa segunda contação de história.
Por que que eu trouxe isso? Porque quando a gente faz uma contação de história apenas, as crianças, elas, claro, vão lembrar, vai introduzir melhor. Mas quando a gente faz com que elas participem de alguma forma dessa contação de história, a criancinha que pegou o nome de João Batista, ela vai lembrar que ela pegou o nome de João Batista e que o João Batista era um cara que se vestia assim, assim, assado, sabe? Então, sempre que a gente faça com que a criança participe ativamente dessas atividades, enfim, das contações de história, faz com que isso introduza melhor na mente delas e elas vão gravar de alguma forma, ok? Essas plaquinhas, elas vão estar disponíveis lá no nosso material de apoio, tá bom? Vai ter o material em PDF e eu vou deixar junto, anexado, um material no Word, que aí vocês conseguem também editar, certo? Então, essa é a sugestão para a história. Como atividade para a história, eu fiz aqui representando o cenário ali, né, do momento em que Jesus foi batizado. Então, é um copo descartável, né? Não sei se vocês vão conseguir ver certinho aí. É um copo descartável. O bom seria se vocês conseguissem um copo descartável azul, né, para representar a água. Mas se não conseguir, eu amassei papel A4 azul, coloquei aqui dentro, então também está representando a água. Aqui é uma imagem, né, um desenho, representando ali o momento em que Jesus foi batizado. Então, eu peguei um palito esse aqui é um palito de churrasco, mas pode ser um de picolé. Aqui tem uma pomba, aí eu fixei na parte superior, que é para colocar assim dentro do copinho, porque aí vai representar, né, o momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo vindo como uma pomba, certo? É uma atividade simples, mas que também vai fazer com que eles memorizem, né, melhor essa parte da história. O desenho, você pode levar impresso para que eles pintem, né? Esse desenho também vai estar disponível junto com o material da história, ok? Agora, feito a parte da história e a atividade sobre a história, vem a atividade da revista, que é o cacho de uva, certo? Mas a revista, ela sugere que você leve pronto desenhos desses cachos de uva. E aí as crianças só vão, talvez, pintar ou escrever, né, os versículos nos cachos. Porém, eu sugiro que vocês façam assim como eu fiz aqui o memorizando. Aqui tá a minha uva. Eu recortei 10 círculos, eu fiz igual aqui o memorizando. Só que aí as crianças fazem no papel. Depois de feito assim, colou todas as partezinhas, vocês podem recortar aqui ao redor, né? Colar uma fitinha atrás para fazer um mobile. Essa é a sugestão da revista, que desse cacho de uva seja feito um mobile, que aí as crianças podem levar para casa e deixar exposto em algum lugar onde elas tenham bastante contato, bastante visualização, que é para ir, né, gravando e trabalhando isso todos os dias, certo? Então, são 10 círculos, cada círculo tem uma partezinha do versículo, nas folhas tem o início e a referência do versículo. Ok. Depois desta atividade, eu trouxe algumas dinâmicas. Hoje tem bastante dinâmica. A primeira delas é a dinâmica do balão. Para essa dinâmica, você vai precisar de uma vela, tá? A gente vai mexer um pouquinho com o fogo, então é uma dinâmica que precisa ter um pouco de cuidado, tá bom? Então, você vai precisar de uma vela e 2 balões iguais, da mesma cor. Um balão, você vai só encher de ar, certo? Só ar. E o outro, você vai colocar água. Neste balão aqui, tem água dentro. A dinâmica vai ser o seguinte, você deixa eles do mesmo tamanho. Aqui os meus estão um pouquinho maior que o outro. Vai funcionar da seguinte forma. Você vai perguntar para as crianças qual a diferença desses balões. Eles vão olhar e vão dizer que não tem diferença alguma, eles são iguais. Ah, verdade, eles são iguais.
E aí você vai ter a sua vela, ela vai estar acesa, né? Vai estar com fogo. Eu não quis colocar fogo, acender aqui, porque na verdade eu fiquei com medo aqui dentro do estúdio, vai que eu deixo derrubar, né? Deus o livre. Então, a vela vai estar acesa, vai ter fogo aqui. Aí você vai dizer, os balões são iguais? São. Então vamos ver uma coisa, a vela vai estar acesa e você vai colocar o balão que só tem vento dentro, só tem ar, não tem água. E aí você vai colocar no fogo, ele vai estourar. Ele vai estourar. Aí as pessoas vai achar, né, o que a professora tá fazendo? Muito bem, esse balão estourou, o que de vento foi embora, estourou. Agora nós vamos ver a diferença entre esses balões. Você vai pegar o balão com água e na parte, né, a água está aqui embaixo, você vai colocar essa parte no fogo. Ele não vai estourar, tá? É uma experiência bem legal. Então, ele não vai estourar. E aí, você vai conseguir explicar para as crianças que a diferença está dentro do balão. Fora, eles são iguais. Assim como nós na nossa vida. Todos nós vamos ter problemas, todos nós vamos ter dificuldades, todos nós vamos ter várias situações. Mas o que torna a gente diferente é o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo que habita no nosso coração. Então, através disso, né, é o Espírito Santo que nos fortalece, é através dos frutos dele que nós daremos bom testemunho, que nós vamos refletir a luz de Cristo, certo? Então, olhando os dois balões um do ladinho do outro, é a mesma coisa. Mas o que difere é o que está dentro, é o que habita em nós, certo? Essa é a dinâmica do balão. Eu gostei bastante dessa dinâmica, achei bem diferente, né? E divertida ao mesmo tempo. Uma outra dinâmica é a dinâmica dos frutos. Para isso, você vai precisar uma árvore. Aqui está a minha árvore, né? Eu já expliquei o porquê que eu fiz a copa branca, né? E eu fiz aqui, são 20 frutinhos, são todos iguais, certo? O que difere um do outro é o que eu escrevi nele. Eu peguei 10 e escrevi coisas boas, atitudes que seriam consequência desses frutos, sabe? Por exemplo, o amor, ajudar as pessoas, a paciência, esperar a sua vez na fila, coisas assim. E aí coisas ruins, por exemplo, falar palavrão, xingar os outros, brigar, não ajudar as pessoas. Sabe, eu dividi, peguei 10, escrevi coisas boas e 10 eu escrevi coisas que não são legais. E aí vai funcionar da seguinte forma, você espalha esses frutos, ou você dá na mãozinha de cada um fruto, e aí a criança vai ler. O meu fruto de ser desobediente. Ser desobediente, isso é legal? É uma atitude que vai revelar Cristo na nossa vida? É uma atitude de quem o Espírito Santo habita dentro? Isso, ser desobediente faz parte dos frutos do Espírito? Não. Então eu não quero esse, eu vou jogar fora. Aí a criança amassa e joga fora. Esse eu não quero. Muito bem. Então, vamos pegar aqui. Respeitar os mais velhos. Saiu lá na outra criancinha. Respeitar os mais velhos. Nossa, isso é uma coisa muito legal. Demonstra amor, demonstra educação, né? Demonstra paciência também, né? Porque às vezes acontece alguma situação, mas eu demonstro respeito pelos mais velhos. Então, isso é uma coisa legal. Então, esse a gente vai colar lá na nossa árvore. Esse a gente vai colar lá na nossa árvore, porque esse é um fruto, muito bom, que vai revelar a árvore. Esse é um fruto que vai revelar o que está dentro de nós, que vai revelar a natureza, certo? Então, você vai fazendo isso até que todos tenham participado. Eu fiz 20, né? Mas se você tiver mais crianças, você faz mais frutinhos. Se você tiver menos crianças, você faz menos frutinhos, certo? O bom era que cada um tivesse uma atitude boa e uma atitude ruim.
para ir, sabe, para eles irem fazendo essa comparação. Ok, feita essa dinâmica. Agora é a dinâmica da laranja. Então, eu tenho uma laranjinha aqui, certo? A dinâmica funciona assim: você vai pegar uma laranja, vai levar para sua sala, certo? Ela tem que estar bem bonita, tá bom? A minha aqui tá um pouquinho verdezinha aqui desse lado. Você dá para as crianças olharem. Nossa, uma laranja, legal, eu gosto de laranja. Muito bom. Ela tá cheirosa, né? É uma laranja muito bonita. Mas você pergunta para eles, e o que a laranja assim ela pode fazer por nós? O que ela pode fazer por nós? Assim como ela está, com a casca. Nada. Aí você pega uma faca e corte a laranja ao meio. Depois que você cortou a laranja, você espreme ela num copinho assim para fazer o suco, certo? E aí você vai explicar para eles que a laranja com a casca a gente não consegue comer, certo? É uma coisa ruim, não é legal, certo? O bom da laranja, o que vai fazer com que ela ajude os outros, através das suas vitaminas e tudo mais, é o que está dentro dela, é o suco, certo? E o mesmo é conosco. A nossa casca, a nossa natureza não é boa. Ela foi corrompida lá no Éden, quando entrou o pecado, certo? Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente começa a ter um relacionamento com Ele, o que está dentro de nós é algo bom, porque é o Espírito Santo. O que está dentro de nós vai nos transformando de dentro para fora. Nós nunca vamos deixar de ter essa natureza, certo? A nossa natureza corrompida a gente nunca vai deixar de ter. Mas o nosso coração não é bom. Mas quando o Espírito Santo começa a habitar nele, aos poucos ele vai nos mostrando quais são as atitudes corretas, qual é a forma correta que nós devemos agir, como nós iremos refletir Cristo para as outras pessoas, certo? Como nós vamos ajudar, como nós vamos, assim como diz aqui no nosso objetivo, testemunhar da salvação de Cristo por meio do nosso modo de viver. Isso é o Espírito Santo quem faz em nós, por meio dos por meio dos frutos, por meio dos frutos, certo? Essa é a dinâmica da laranja. Por meio das nossas atitudes, nós revelamos o que está em nós, o que vive em nós, certo? Foi a da laranja. Agora, uma última sugestão que eu trago para vocês. Este não é para vocês fazerem em sala, vocês vão dar essa folha para as crianças. É um calendário, tá? Que fala sobre os frutos do Espírito. Então, diz assim, o fruto do Espírito em você, certo? Então, ele tem aqui 31 dias, certo? Em cada dia, ele tem um versículo que fala sobre as atitudes, sobre como demonstrar isso, né? Então, aqui no primeiro diz assim, Deus quer que você se torne mais parecido com Ele, né? Que é a primeira partezinha ali do nosso versículo. Aí ele fala uma frase e dá uma referência para você ler. Então, né, como eu falei, Deus quer que você se torne mais parecido com Ele. Aí fala para a criança ir na Bíblia e ler Gálatas 5, 22, 23. Aí no segundo dia diz assim, o Espírito Santo vive em você para ajudá-lo. Aí pede para a criança ler lá em João, capítulo 14, 16, 17. Então, esse calendário é para que nós venhamos incentivar as nossas crianças a terem um momento devocional em casa, certo? Então, você vai entregar para suas crianças esse calendário e aí eles vão ter este momento em casa com Deus. E aí, na sua próxima aula, você pergunta, como é que tá o calendário? Como é que foi? Me conta qual foi a parte que você mais gostou. É importante que você também faça esse calendário para que quando as crianças vierem perguntar para você sobre algum dos dias, o versículo que eles leram, coisa e tal, você também conseguir participar dessa conversa, certo? Então, eu gostei bastante desse calendário, porque nós temos que
incentivar sempre o relacionamento com Deus, né? Mostrar que ir na igreja, ter esses momentos de comunhão é muito importante, sim, nós não temos que deixar de ter. Mas não adianta eu ter os meus momentos aqui e não ter os meus momentos em casa com Deus em particular. Assim como também não adianta eu ter os meus momentos em particular com Deus e não ter os meus momentos em comunhão junto com o corpo de Cristo. É um conjunto. Mas nós precisamos incentivar as nossas crianças, sim, a terem esses momentos devocionais em casa para realmente construir um relacionamento com Cristo. Então, vale a pena a gente dar esse calendário para as nossas crianças, certo? Nós encerramos aqui a nossa aula. Como sugestão de louvor, eu trouxe 2 louvores. Gálatas 5:22, do Cross, e Turminha Viva, Fruto do Espírito. Esses links também estarão disponíveis lá no nosso material de apoio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dinâmicas das atividades, certo? Qualquer dúvida pode mandar um e-mail pra gente que a gente entre em contato com vocês, tá bom? Deus abençoe, uma ótima aula, até a próxima. Tchau, tchau!